Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central, eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming, eleito o melhor laboratório Great Place to Work. Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar. E já que Maomé não vai à montanha, a montanha vem a Maomé. Por quê? Porque nós estamos numa clínica de soroterapia. E a gente não conseguiria levar no nosso belo estúdio do Canal 25 o que é o dia a dia de uma soroterapia. Então nós vamos falar hoje com um médico muito experiente, que é um dos pioneiros aqui em Jundiaí, que trabalha com soroterapia, além de outras especialidades, mas hoje nós vamos falar específico sobre terapia, se ela é soroterapia, se ela é segura ou não, quais os benefícios. E seja muito bem-vindo, doutor Eudes Taralo. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer explicar para vocês a respeito da soroterapia, né? Como ela funciona, benefícios e assim por diante. Legal. Vamos lá. Nós estamos aqui no dia a dia, ó. Se você olhar, já tem um paciente aqui, né, Glauco? O Glauco é paciente, né? E aqui ele tem um sorinho, tá caindo a medicação. Só que é uma medicação, é o que? Vitaminas, minerais. Quais são os benefícios da soroterapia para o paciente? E conta um pouquinho para a gente esses recursos que os médicos têm nas mãos para ajudar as melhoras de alguns pacientes e patologias. Sem dúvida. A soroterapia hoje, ela é extremamente eficiente quando você quer repor de maneira rápida, principalmente as vitaminas, minerais, substâncias anti-inflamatórias, que vão fazer esse reequilíbrio do nosso organismo de maneira mais rápida. Então, a gente usa essas bolsas, né, que são administradas na veia, obviamente, daquele cliente, e aquilo vai ser reposto quase instantaneamente, né, Marcelo? Sim. Quando a gente precisa, por exemplo, tem pessoas que têm deficiência de ferro muito grande, infelizmente a gente tem visto com muita frequência, né? Vocês fazem as análises e se a gente puxar uma estatística, o índice de ferritina e ferro é muito baixo, principalmente em mulheres. Então a melhor alternativa é a via endovenosa. E ferro e ferritina baixa cai o quê? Nas mulheres muito? Cai cabelo, quebra unha, indisposição, memória fraca, uma canseira extrema, né? Lógico que não é só o ferro, mas a gente administrando isso de maneira rápida e eficiente e o mais importante, de maneira segura, sim, a gente vai conseguir sanar esse problema muito mais rápido. Então, okay? O primeiro benefício que a gente percebe é a velocidade que a medicação já vai direto nos órgãos. Isso. E ajuda. Exato. Né? Na realidade é que ferro, né, já vai poder o organismo, porque às vezes a pessoa não consegue absorver, né? Qual que é a diferença do intravenoso e do comprimido que passa pelo o estômago e o intestino? Isso é importantíssimo. Muita gente acha, por exemplo, que vai conseguir resolver o problema tomando uma medicação oral, tá? Porém, o que acontece? A gente sabe que tudo que você toma oral, a absorção do corpo, ela gira em torno de 30%. Do que você toma. Só isso? Então, não é muito grande, não. Eu achei que absorvia tudo. Quase. Não absorve tudo, não. Uma parte vai para a urina, outra parte vai pelas fezes, tá? Então, se a pessoa tem uma absorção normal no corpo dela, o que eu estou falando? Se o intestino dela está funcionando bem, ela não tem um quadro, por exemplo, de uma desbiose intestinal, uma reação inflamatória intestinal. Se ela tem um intestino perfeito, vamos chamar assim, a chance dela absorver o que ela toma oral é maior. Mas as pessoas que têm esses problemas intestinais, gástricos, muitas vezes, elas não têm essa capacidade. Entendi. Né? As pessoas não têm, às vezes, alguma enzima, ela tem um problema genético, que se manifesta com falta de absorção. Então, o que acontece? Ela acha que tomando oral vai dar o resultado. Quando você vai comparar o exame pré e pós-absorção, você vê que não melhorou. E no soro você faz o pré e o pós, você já percebe... Você burla esse sistema. Porque o que acontece? Eu não dependo do intestino. Tá. Quando eu dou ferro, a vitamina B12, o ácido fólico, a gente não precisa do intestino, já vai direto para o sangue, tá. O corpo vai assimilar o que ele precisa
e alguma parte também é eliminada. Isso é o mecanismo normal do nosso corpo. E eu posso citar por caso mesmo, pessoal, ele pediu o exame, check-up, né, completo, e aí acabou pedindo alumínio em mim. E o alumínio é normal até 10, se eu não estiver errado. É isso? O laboratório coloca a 10, faixa de 10, a faixa máxima. Uma faixa de 10 no laboratório, mas o ideal é ficar muito abaixo disso. Muito abaixo. O meu estava em 31, 32. Isso. E aí eu falei assim, deixa eu ver, porque o alumínio não vem assim do nada. Geralmente é comportamental, algumas coisas. Exato. Aí eu falei, vou fazer da esposa. A esposa também estava com alumínio. E qual é o problema do alumínio? O alumínio sai do corpo sozinho? Muito difícil. Viu? Aí o que você faz? Você usa o quê como recurso para quem tem intoxicação com alumínio? Porque eu vejo muito poucas pessoas dosando alumínio. Mas quando as pessoas dosam, eu vejo muita gente dando positivo para alumínio. E no meu caso, gente, era aquelas panelas, sabe, de antiaderente. Tava tudo carcomido, né? Tava tudo descascado. E provavelmente isso foi que eu comprei panelas não tão boas, né? Não sabia que iam descascar. Hoje as minhas panelas são diferentes, até por orientação, e mudou tudo. Mas eu precisei fazer um procedimento, que acho que é quelação, não sei. Isso. É isso, né? Isso. Que explica pra gente o que é esse microprocedimento, mas só para as pessoas verem como que a medicação na intravenosa, ela acaba sendo mais rápida. Sem dúvida. Hoje, o grau de intoxicação nas pessoas, infelizmente, tem aumentado por questões de contaminação do meio ambiente, né? Alimentar, o meio ambiente em si. Mercúrio também, né? Sim, exato. Você tem contaminantes, né? E o alumínio é o metal que mais a gente acaba fazendo os diagnósticos, né? Como eu solicito bastante esse tipo de análise, até hoje eu vi um cliente com alumínio maior que o seu, 45. Tá confirmado 3 vezes o exame. Hoje. Não, e outro exame Acabei também que você pediu, que pouco pedem, foi arsênio. Isso, arsênio também. Arsênio, gente. E arsênio, eu falei, caramba, e acabou dando na minha mãe, né? Exato. Eu falei, mas minha mãe nunca mexeu com pesticida, né? Tá ligado? Exato. Provavelmente algum alimento intoxicação, ou alguma agrotóxico bebida do alimento. tinha um agrotóxico. Exato. E foi identificado e depois com os tratamentos certos. Tá? E é importante falar, Marcelo, qual é a importância do alumínio? O alumínio hoje tem trabalhos que mostram que ele pode estar ligado à incidência de Alzheimer. Então, quem tem muito alumínio por um tempo prolongado e não sabe, alguns trabalhos dizendo que tem relação com Alzheimer. Sim. Então, a gente faz o tratamento, como você perguntou, através de uma técnica que se chama quelação. O que é uma quelação? É quando você usa uma substância que a gente coloca no soro, tá? Existem várias. A mais comum é o EDTA de cálcio, que ele vai se ligar à molécula, aquela molécula do alumínio, no caso, e vai puxar ele para fora. Entendi. Ok? Então, é a maneira mais eficiente de você limpar aquele organismo. Lógico que não é tão simplório assim. Eu ponho o soro ali com a substância, acabou. Então, a gente faz uma série de coisas, né? Não é só o EDTA, a gente põe um monte de coisa, porque o EDTA não puxa só alumínio. Ele vai puxar cálcio, ele vai puxar outros minerais que são importantes. Então a gente tem que tirar com uma mão e pôr com a outra. Equilibrar. Né? Equilibrar. Então o objetivo dessa técnica, que é uma técnica já há muitos anos que existe, né? É usada na medicina tradicional, inclusive, para pessoas que fazem hemodiálise, que se intoxicam por alumínio. Né? Tem casos. E aí eles usam para fazer essa retirada que se chama quelação. Legal. E eu escolhi esse cenário aqui porque atrás de nós temos alguns aparelhos. Porque assim, a soroterapia é um procedimento praticamente seguro, mas pode, em casos raríssimos, ter alguma reação. E o cuidado aqui dele, da clínica Taralo, né, porque ele é responsável técnico, doutor Taralo, é ter o que é isso aqui e o que é esse aparelho aqui atrás de mim. Então, Marcelo, por uma exigência técnica, né? Essa é uma exigência médica e uma exigência da vigilância sanitária, da Anvisa. É um padrão que tem que ser obedecido. Então, assim, para a gente montar uma sala como essa que nós estamos aqui hoje, você precisa ter os critérios de segurança, ok? Então, vamos supor que o nosso cliente aqui, ele tem uma reação alérgica ao uso da medicação, ok? Qual reação alérgica? Um choque anafilático, que seria a reação mais grave de todas. Então, aquela que fecha a garganta, que dá alergia, né, que enche a boca, todo mundo fica preocupado com isso.
Então, aqui nessa sala, a gente tem toda a condição, igual um hospital, de tratar uma possível reação. Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, um desfibrilador. Né? É aquele do choque. Tum. Exato. Só que ele ele é automático. Então, ele usa uma pá, né? Sim. Ela está blindada aqui, porque estéreo, tá né? um por vez. A gente usa uma pá que você aplica na pessoa, ele chama DEA, né? Sim. E ele vai fazer essa reversão quando necessário. Tá? Nunca foi usado. Nunca foi usado, mas estou dizendo mas a questão de ter segurança. Né? Ao mesmo tempo, esse daqui é uma máquina de oxigênio, né? Isso. Porque às vezes a pessoa tem dificuldade. Precisa oxigenar. E às vezes você precisa aspirar uma secreção que se forma tal. Alguns casos mais graves você tem que entubar, porque dá reação respiratória. Sim. E você tem que entubar, limpar, oxigenar. Caso ocorra alguma reação cardiovascular, você tem que reverter. Sim. E aqui, nessas gavetas, a gente tem os remédios, né? Nós temos as ampolas, né? Olha que vocês vão ver. Tá tudo setorizado aqui, ó. Isso, que é um carrinho de emergência, Marcelo. Isso aqui tudo são... Isso, adrenalina, atropina, medicamentos para arritmias. Então você tem aqui todo um aparato kit de primeiros socorros para que você realmente... Igual um pronto-socorro. Sim. Tá? Então ali nas gavetas você tem tudo para manter o suporte de vida. Sim. Né? Mas quantos anos você já trabalha com isso? Há uns 18 anos. Nunca usou, tá bom? Não. Mas é importante, graças a Deus, nunca importante saber disso também. Me fala para mim alguns minerais e vitaminas que você costuma pedir no sangue, porque o que a gente percebe é que você não dá medicação ao léu, você quebra uma ampola e põe aqui. Você faz uma análise sanguínea de vitaminas e minerais, depois em cima dessa análise você quantifica e ajusta o soro e ajusta cada medicação para cada paciente. Então não é um procedimento que para todo mundo é igual, é personalizado. É totalmente diferente. Mas fala para as pessoas que às vezes não sabem a quantidade de exames que existem, de tipos de minerais e vitaminas que a gente pode investigar e saber como poder usar essas ferramentas do soroterapia. Exato. E é importante saber que uma parte desses elementos que você falou podem ser intramuscular. Então, não são todas que você usa na veia. Exemplo, vitamina D, que hoje é uma epidemia de falta de vitamina D. A gente toma pouco sol. A gente toma pouco sol, a gente está em ambientes fechados, né? E tem patologias que te caem a vitamina D também. Então, a vitamina D, a vitamina K2, que geralmente a gente usa junto com a vitamina D, de preferência elas são injetáveis, né? Intramuscular, que tem um efeito muito melhor e dura por muito mais tempo. A gente também usa outras, como selênio, zinco, manganês, vitamina A, olha quanta coisa. A B12, que é a metilcobalamina, o ácido fólico, que é o tetrahidrofolato. Nós usamos todas essas cadeias de minerais, o cobre, o ferro, como eu falei, né, administrados de maneira equilibrada. E tem minerais que eles não podem se misturar. Ok? Então, por exemplo, se você pega o zinco, ele é um mineral que não combina com alguns outros. Então, você tem que ter a técnica adequada para administrar esses minerais. Então, quando a gente usa uma bolsinha dessa, por trás dela tem todo um entendimento de bioquímica para você medir no sangue. Então, a gente dosa os minerais, dosa as vitaminas, vê quais estão faltando, porque não adianta você pôr o que a pessoa já tem. Né? Mas você não pode desequilibrar isso também. É muito importante. Vitamina demais também atrapalha. Atrapalha muito. Eu fiquei sabendo que B12 em excesso também cai cabelo. Cai cabelo, você pode ter consequências desagradáveis. Aumentar a acne, oleosidade da pele, quando você tem um excesso. Você falou para mim uma vez. Então, falou, não pode pegar essas receitas de bolo, aquelas vitaminas já padrões. Porque você pode estar carência de um e já está quase sobrando outro. E aí você tem uma sobrecarga e não há por que fazer isso no organismo. Infelizmente, né, é uma crítica, vamos dizer, construtiva. A gente nunca usa essas vitaminas de A a Z. Nunca a gente usa. Entendi. Tá? Por quê? Porque elas foram feitas por um apelo comercial. Então, o fabricante, ele quer colocar o maior número de itens, mas ele não coloca a quantidade adequada. Então, às vezes, a tua falta é de selênio, é de zinco, é de vitamina A. E ali tem pouco.
então não vai suprir. Não vai suprir. E tem, por exemplo, excesso de B12. Aí vai dar excesso de B12 e falta do resto. É por isso que a gente personaliza. Eu percebo que sempre tem essa personalização. Exatamente. Para poder dosar certamente. Pessoal, nós vamos para um leve break e já voltamos. Não parece, mas o tempo voou. A gente vem para o segundo bloco para falar sobre Mounjaro, que é a queridinha famosa, e outras injetáveis, já que a gente entrou em injetáveis, para a gente ajudar no emagrecimento e na saúde e bem-estar. Já voltamos já. Prêmio Destaque 2022 CDL Jundiaí. Melhor na categoria Laboratório. Flaming Laboratório. Sabe aquele sabor irresistível, suculento e cheio de tradição? Apresentamos a Picanha da 9, onde a tradição do churrasco ganha vida. Nossas picanhas são selecionadas a dedo. Trabalhamos somente com cortes nobres, garantindo o máximo de sabor em cada mordida. Acompanhadas de guarnições exclusivas e um atendimento de excelência, a Picanha da 9 é a escolha perfeita, seja para o seu almoço executivo ou suas celebrações. Picanha da 9, onde a picanha é nota 10. Venha nos visitar hoje mesmo e descubra o autêntico sabor do churrasco. Avenida Pedro Blanco da Silva, 608, Anhangambaú, Jundiaí. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, estamos aqui com o Dr. Eudes Staralo e nós vamos voltar a falar agora sobre os injetáveis. E agora nós estamos sabendo muito de drogas revolucionárias que têm ajudado na perda de peso, né? Então, o que acontece? Nós temos alguns medicamentos, né, com auxílio médico, com diagnóstico correto, com exames, a gente sabe. Mas a gente fica sabendo que existem algumas drogas que você pode tomar que ajudam a emagrecer. Entre eles, está muito comum na mídia o Mounjaro. Você tem Mounjaro aqui e como ele funciona em relação às outras drogas e como que é feita a administração? Excelente pergunta, Marcelo. Hoje, no mundo inteiro, você tem uma alternativa, né? Isso começou fora do Brasil, e de emagrecimento, para quem tem indicação precisa para isso, né? Você tem que ter indicação para aquela substância, para perder peso. Então, os injetáveis vieram como uma solução rápida, eficiente e segura. Antigamente, você tinha drogas, né, que eram orais, a grande maioria, que eram perigosas, né, para sistema nervoso, para a parte cardiovascular. Então, por exemplo, no caso do Mounjaro, ele é uma evolução dessas medicações injetáveis. A gente começou, né, eu vou falar nomes comerciais, né, porque as pessoas se identificam, isso, né? Eu falo o nome comercial e depois o princípio ativo. Isso. Então, a gente começou, por exemplo, né, com Victoza, que foi o primeiro que apareceu. Sim. Depois veio o Saxenda, né, que foi o segundo que apareceu, né, que se usava diariamente. E agora veio a evolução, que é o Ozempic, que é a semaglutida, a substância, que se toma uma vez por semana. E após o Ozempic, a semaglutida, veio a segunda evolução, que é a tizepartida, que é o Mounjaro, né, que no Brasil, hoje, você tem, né, vai chegar agora proximamente nas farmácias, mas como a legislação para as farmácias de manipulação de injetáveis é diferente, eles importam a substância e fracionam e encaminham para as clínicas. Isso. É como se fosse um genérico, ok? Não é, mas é como se fosse. Então, a gente já tem disponível, né, vários lugares, clínicas em todo o Brasil, tem disponível, né, a medicação tizepartida, que é o Mounjaro, ok? Sim. E nas farmácias também vai ter, né, as canetas, ok? E nós temos a evolução do Mounjaro já, que no Brasil nós não temos, que é a retatrutida. Então, ela age em 3 receptores, é bom entender. O Ozempic, ele age, né, em receptores do GIP, né, do GLP-1. Então ele age em um receptor, né, que é um receptor no intestino. O Mounjaro, Marcelo, ele age em 2 receptores, o GLP-1 e o GIP,
né? Não veio ao caso de a gente explicar, mas é importante as pessoas saberem. Qual é a vantagem de agir em 2 receptores? A ação maior de perda de peso e controle dos níveis de glicemia, tá? E menos efeito colateral. A retratrotrida, que está chegando, o que ela é? Ela age em 3 receptores, o GLP-1, o GIP e age no glucagon. Então ela fecha 3 receptores com uma perda de peso que alguns estudos dizem que pode chegar até em 30% do valor a ser perdido, né? Então é bem interessante comparado com os antigos. E nós já temos Mounjaro hoje de uso aqui na soroterapia também. Existem, a gente tem, né, a habilitação, né, as farmácias habilitadas pela Anvisa a distribuir a medicação para serem usadas nas clínicas. E essas indicações geralmente são associadas a exames médicos e o perfil de cada paciente. Exatamente. Não pode ser usado indiscriminadamente. Importante falar isso daí também. Exato. Tanto é que a Anvisa proibiu o uso da medicação sem receita. Por quê? Porque virou, né, uma coisa... Muito... E não é um remédio que não tem complicações. Você pode ter pancreatite, você pode ter lesões hepáticas, renais, precisa tomar cuidado. Então assim, vou comprar caneta, vou tomar e vou emagrecer. Pode até acontecer isso e não dá nada. Mas existem já relatos, o Conselho Federal de Medicina tem relatado que o uso errado, abusivo, sem um mínimo controle, pode ser perigoso. Existe, por exemplo, hoje o nosso corpo está em contato com muita substância química. A mulher, ela usa muitos produtos diferentes. Foi feito um estudo que diz que a mulher usa em torno de 24 produtos diferentes em contato com o seu corpo. Então, se você começar a contar, é verdade. Então, produtos para cabelo, maquiagem, gloss, por exemplo, que alguns produtos ruins têm metal pesado, né, rímel, coisas para unha, desodorante, produtos para passar no corpo. Então vai contando, então tem essa contaminação, né? Então quando a gente parte para uma mulher que está assim e ela tem uma doença, por exemplo, um hipotireoidismo, ela tem uma menopausa, ela é uma bariátrica, ok? Então tem doenças que vão requerer, né, a administração de substâncias endovenosas, a retirada desses metais pesados e uma dieta que contém esses elementos também. Não é só tomar via veia ou oral, tem que ter na dieta também. Então a indicação de soro não tem uma faixa etária de idade? Ele é para que tipos de pessoas? A gente usa desde criança, Marcelo, até idosos. Obviamente, a maior porcentagem de pessoas que a gente cuida são aquelas que fizeram cirurgia bariátrica, operaram, aquelas que têm hipotireoidismo, aquelas que estão intoxicadas, aquelas que têm um intestino que não consegue absorver, né? Os idosos hoje que não conseguem se alimentar com a carga de proteína e falta muito, né? Ferro, B12, é uma epidemia. Você vê no laboratório, né? O dia a dia. Eu já vi idosos que usaram soro que levantaram assim na mesma semana. Exatamente. Ligou. Exatamente. Era uma deficiência quase indetectável de B12. E eu já vi casos, né? Não foi aqui na clínica, eu vi porque eu fazia coleta em alguns asilos, né? Algumas clínicas de cuidados com idosos. E aí uma pessoa falou assim, vamos fazer um soro? Fomos. Cadê o paciente? Não, foi embora, tá tudo bem, quer voltar para casa. Então ele ligou. Então é importante você sempre fazer os exames. Eu aprendi muito contigo por causa dessa questão do arsênio, do alumínio e outras coisas mais também, que quedas de cabelo nós já tivemos na família, que eram ferritina de 6, né? Ferritina extremamente baixa, e cai cabelo mesmo. A gente fala, não, mas o ferro tá bom, mas a ferritina estava muito baixa. Falou, cai cabelo. Então é importante você sempre estar em acompanhamento com o seu médico, poder também ter os recursos que hoje são seguros, né? Inclusive se houver um imprevisto, tem outras formas. Então é isso. A soroterapia ela veio para ajudar a população, veio para ajudar as pessoas. Você pode ver que mesmo no hospital, quando a gente está meio doente, a primeira coisa é um sorinho, né? Não é sorinho de vitamina e minerais, mas ali já tem os eletrólitos, que muitas vezes um sorinho já melhora a pessoa. Exatamente. Então é o mesmo soro, só que aí você adiciona outros componentes que personalizado em cima dos exames das pessoas. Perfeito, pessoal? Esse foi Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, esse é o Dr. Eudes Staralo, e essa é uma clínica de soroterapia, para quem não conhece. E eu vou deixar o contato do Dr. Eudes Staralo e da clínica, para que quem quiser saber mais, quem quiser fazer seu soro, fazer seu check-up, seus exames,
possa vir aqui na Clínica Taralo e, quem sabe, descobrir e melhorar a sua saúde. Um beijo para vocês, obrigado, doutor Êxito Taralo. Obrigado a todos. Obrigado ao nosso modelo aqui também, que está junto. E a próxima semana, outro episódio. Muito obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Programa Saúde e Bem-Estar. Um oferecimento Picanha da 9. Aqui a sua picanha é nota 10. Estacionamento Central. Eleito o melhor estacionamento de Jundiaí e região. Laboratório Fleming. Eleito o melhor laboratório Great Place to Work.